paz do Senhor. Eu queria... Peace of Yes. the Lord. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus, Can you please capítulo open 7. your Bible in Matthew chapter 7? O Senhor ministrou essa palavra ao meu coração durante essa semana God spoke to me this morning about this word e nessa manhã também. and also in this morning. Queria que você se colocasse de pé, Can you please stand up? em reverência à palavra. Mateus, capítulo 7, Matthew chapter 7 a partir do versículo de número 7. from verse 7. Nós vamos fazer versículo por versículo. So Tá? we're going to read verse by verse. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking at the door and the door will be open to you. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. For everyone who asks, receive, everyone who seeks, finds, and everyone who knocks, the door will be open. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? You parents, if your children ask for a loaf of bread, do you give them a stone instead? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Or if they ask for a fish, do you give them a snake? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will be Heavenly Father give good gifts to those who ask Him? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Do the others whatever you would like them to do to you. This is the essence of all that is taught in the law and the prophets. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. You can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad, and its gates is wide for the many who chose the way. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. But the gateway to life is very narrow, and the world is difficult, and only a few ever find it. Verso de número 24. So verse number 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on a solid rock. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Though the rain comes and the torrents and the floodwaters rise and the winds beat against the house, it won't collapse because it is built on the bedrock. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. But anyone who hears my teaching and doesn't obey, it is foolish, like a person who builds a house on sand. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. When the rains and floods come and the winds beat against the house, it will collapse with a mighty crash. Amém? Amen? Coloca a sua Bíblia na cadeira, por favor, fecha os seus olhos. Can you please place your Bible in the chair and close your eyes? Senhor, em nome de Jesus, Lord, in the name of Jesus, tua palavra vai ser ministrada. we're going to speak about your word.
Isso não são as minhas palavras. These are not my words. Não são as palavras que a Beatriz vai traduzir. These are not the words that Beatrice is going to translate. É a tua palavra. It is your word. E a tua palavra é a verdade. And your word is true. A tua palavra é que muda o caminho do homem. Your word can change the man's path. É a tua palavra, Senhor, que pode trazer arrependimento ao nosso coração. Your word can help us to repent. É a tua palavra que pode nos fazer mudar de atitude. And it's your word that allows us to change our attitudes. Então eu quero pedir ao Senhor em nome de Jesus So I want to ask you in the name of Jesus, que a tua palavra venha esmiuçar o nosso coração, destruir as nossas fortalezas. may your word destroy our barriers. Que a tua palavra nesta noite, Senhor, destrua os nossos pensamentos. And may your word at this night can destroy our thoughts. Destrua os nossos planos. Destroy our plans. Para que o Senhor construa o teu plano em nós. So that you can build your plan on us Através da tua palavra. through your word. Fala conosco, Senhor. Speak to us, Lord. E falando conosco, And speaking to us, todas as outras vozes se calem. every other voice will be stopped Pelo poder de Jesus. through the power of Jesus. Amém? Amen. Tome o seu assento. Eu quero que You may be você seated. não converse. Please do not Preste atenção no talk que to Deus vai falar com others você. and pay Amém? attention to what God has to talk to you. Amen. O Senhor falou comigo essa semana God spoke to me Sobre- this week sobre posicionamento. about Posicionamento. being positioned. Nós vamos ver Mateus 7, algumas instruções de Jesus. In chapter 7 from the book of Matthew, we're going to see some instructions from Jesus. Jesus começa no capítulo 5 de Mateus, você vai ver Jesus falando bendito sermão da montanha, o mais conhecido. In chapter 5, Jesus will speak and will teach about the famous teaching of O sermão da montanha. the Sermon of the Mountain. Jesus está ensinando ali. Jesus is teaching there. Jesus não está apenas curando. Jesus is not only healing. Jesus não está apenas fazendo milagres. Jesus is not only doing miracles. Não está apenas multiplicando comida. He's not only multiplying the food, Mas Jesus está tratando caráter. but he is speaking about the character. Caráter é algo que está do lado de dentro. Because character is something that is within us. Caráter não é pela nossa roupa. Character is not related to our clothes. Não é pelo quanto de dinheiro que eu tenho na minha conta bancária. Neither about our wealth. Não tem a ver com os lugares que eu frequento. It's not related to the places I Não go. tem a ver com as pessoas com quem eu falo. And it's not related to the people I talk to. Mas caráter está do lado de dentro. But character is something inside. E o caráter é revelado And it is revealed quando essa palavra when this word brilha sobre nós. shine upon us. Até essa palavra brilhar, Until this word can shine upon us, a palavra caráter the word character, é algo normal. it's something normal. É normal para o mundo It's ordinary to the world ter uma vida de qualquer jeito. to live your life anyhow. É normal lá fora And it's normal outdoors ter caminhos to have paths, que nos ways leve aos lugares que a gente quer. that takes us wherever we want to Que vão fundamentar as nossas emoções. go. That will build our emotions. Que vão bater palma pra gente. That will applaud us. Mas Jesus aqui no Sermão da Montanha, But Jesus here in the Sermon of the Mountain, ele vai tratar o caráter do povo. he's gonna teach about the character of the people, Ele vai tratar o caráter dos seus discípulos. about the character of his disciples. Ele vai tratar o caráter da igreja. Here he's gonna speak about the character of the church. Porque a palavra de Jesus não é só para o passado. Because the word of Jesus is not only for the past, A palavra de Jesus era para o futuro também. but also for the future. Era Jesus falando lá atrás, Jesus was speaking back then, para que hoje a gente pudesse escutar. so that we today could listen to it. Então, quando Jesus ele vai começar o seu sermão, And when Jesus is starting the preaching, ele começa falando das bem-aventuranças, he starts by saying about das coisas the boas. good things. Como é bom a gente servir. How good is to serve. Como é bom a gente ser humilde. How good is to be humble. Como é bom a gente ser pacífico. And how good is to be Andar to em live in paz. peace. Jesus vai mostrar algumas
coisas boas. Jesus will feel good things. Mas de repente Jesus começa a mudar o seu discurso. But suddenly he starts to change what he's speaking E Jesus about. começa a lembrar quem nós somos. And he starts to remembering us of who we are. Jesus começa a falar do caráter. He starts speaking about the character. Eu imagino Jesus olhando para os seus discípulos. And I can see Jesus, I imagine Jesus talking to his disciples. E olhando nos seus olhos. And looking at their eyes. E dizendo para eles: And saying, vocês são o sal dessa terra. you're the salt of this world. Vocês são a luz desse mundo. You're the light of this world. Não tem como esconder o que você é. You cannot hide who you are. O seu dinheiro não esconde. Your money will not hide A it. sua posição não esconde. Your possessions will not A hide roupa it. que você usa não Or the esconde. clothes you wear, that will not hide it. Aonde você mora não The esconde. place you live in Por- will not hide it. Porque todas essas coisas, Because all of these things, elas estão sujeitas à luz que você carrega. they are in the hand, they are subjected to the light that you carry. Ou seja, quando a gente anda lá fora, So when you walk outdoors, outside, com a palavra que Jesus nos deu, with the word that Jesus, com a that palavra Jesus que gave Jesus us. nos deu, e Jesus fala: você é a luz desse mundo. and when Jesus says, you're the light of this world, Quem está lá fora no mundo everyone who's outside in the world, vai olhar para você e vai Will look falar: at you and ali will vai alguém say, diferente. there's someone different. Não é diferente pelo que está usando, Not different because of their clothes, mas por aquilo que está do lado de dentro. but because of what's inside of them. Jesus, ele vai tratar caráter. Jesus will teach about character. Hoje a gente está vivendo em um tempo Today we live in this era onde as pessoas querem ser tratadas em todas as áreas. Onde as pessoas querem ser tratadas em todas as áreas. we live in an era in which people want to be like Caring. cared about every area, like fields, like professions. Mas poucos querem ser tratados no caráter. But only a few of them wants to be treated in their character. Poucos querem ser tratados onde a palavra muda. Only few wants to be treated in where the word can change. Então, no capítulo de número 7, So in the chapter of number 7, Jesus, ele vai abrir um segredo de reino. Jesus will open a secret of reigns. E ele vai dizer: eu tenho uma palavra para os meus. And he'll say, I have a word for mine. E a palavra é: se você pedir, And the word is, if you ask, se você buscar if you seek, e se você bater, and if you knock, a porta você vai receber, you will receive it. a porta vai se abrir The door will be open, e você vai encontrar. and you will find it. Eu tenho algo melhor para te I dar. have something better to give to Às you. vezes Deus tira algo de nós. Sometimes Jesus takes something from us. E eu não estou falando de coisas naturais. And I'm not speaking about natural things, Coisas que eu posso pegar com a minha mão. tangible things. Eu estou falando de coisas que estão do lado de dentro. I'm talking about things that are within us. Jesus estava falando para eles: eu quero remover de você, Jesus was saying, I want to remove from you, eu quero arrancar de você I want to take it from you, aquilo que está ocupando o meu espaço. those things that are occupying my Para que space. quando você bater, So that when you knock, para que quando você buscar, so that when you seek, aquilo que eu vou te dar tem espaço em você. what I will give you, you have space for it. O que acontece hoje? Because what happens today A gente ora, is that we pray a gente pede, and we ask, mas quando Deus quer buscar um lugar em nós, but when God is trying to find a place Ele in não acha um us, lugar em nós. He's not finding a place Ele in não acha us. espaço para mudar, gente. He doesn't find a space so he can change us. A gente quer estar na presença de Jesus We want to be in the presence of com o Jesus mesmo hábito, with the same habits, com a mesma mente, with the same mind, com a mesma atitude. with the same attitude. E eu quero te dizer hoje pelo Espírito de Deus. And I want to say to you with the Holy Spirit, Depois que você ouve a palavra de Jesus, after you hear the word of Jesus, só existe duas opções para there você. are only two options for you. Ou você vive conforme o caráter de Cristo, Either you live by the character of Christ, ou você vive segundo o caráter do mundo. or you live by the character of the Word. Ou você carrega a luz, Either you carry the light, ou você anda em trevas. or you walk in the shadows. Ou você é o sal,
You're either the salt que vai fazer a diferença, that will make the difference, ou você vai ser salgado por alguém. or you'll be salty by someone. Jesus quer tratar o nosso caráter. Jesus is teaching about our E- character. Então Jesus começa a falar. And he starts speaking. Eu tenho algo melhor para dar para você. I have something better to give to you. Mas você está preparado para aquilo que eu tenho para te dar? But are you prepared for that I want to give you? Você está pronto para que eu remova de você, para que eu ache espaço? Are you ready for me to remove some things from you so there is a space in you? A Bíblia vai nos mostrar The Bible will show us que Jesus está ministrando. that Jesus is preaching. E às vezes a gente espera que Jesus ministre no nosso conforto. And sometimes we expect that Jesus preaches in our comfort. E eu estava falando hoje de manhã. And I was talking this early morning. E eu estava falando com o Espírito de Deus. I was speaking with the Holy Spirit of Eu não God. quero ser uma pastora I don't want to be a pastor à frente de uma igreja in a church que vai ministrar conforto. that will preach in comfort. Eu não quero que as pessoas se assentem aqui I don't want people seated here para se sentir confortadas. and I don't want them to feel comfortable Não, here. eu quero que você seja confrontado. No, I want you to be confronted. Eu quero que você seja mexido. And I want you to be moved. Eu quero que o Espírito de Deus escancare o seu interior. I want that the Holy Spirit can change your inner self. Porque enquanto a gente vê tantos lugares ministrando conforto, Because we can see many other places preaching comfort, dizendo pra você, você é demais. saying you're too much, Você é maravilhoso. you are wonderful, Você é amado. you are loved. Mas eu também quero te dizer algo. But I also want to say Que nós something somos to you, pecadores. that we are E nós sinners, precisamos todos os dias de Jesus. and we need Jesus every day Para mudar o nosso to caráter. change our character Para mudar o nosso ser. and to change ourselves. Então se a gente bate, So if we knock, se a gente busca if we seek, e se a gente pede, and if we a ask, gente tem que estar preparado para receber we must be ready to receive aquilo que Deus quer nos dar. the things that God wants to give us. E aí às vezes a gente, quando Deus nos dá, And sometimes when God gives that, a gente olha we look at e a that gente fala, isso não cabe em mim. and we say, that doesn't fit with me. Como é que eu vou colocar isso em mim? How am I supposed to place this in me? O que eu preciso tirar? What do I have to remove? Como que eu vou tirar? How can I remove it? Eu não quero, não posso colocar isso agora. I cannot place this in me right now. Então, as coisas que Deus está me dando, So the things that God is giving us, porque ainda não entra em mim, because they cannot be placed in me, então eu posso pôr aqui do lado. I will place them by my side. E eu posso caminhar com ela junto. And I can walk with them. Mas por enquanto ela não entra, ela não pode ser colocada aqui. But for now, it cannot be placed in me. Porque tudo aquilo que eu estou carregando Because everything that I am already ainda é carrying, mais importante daquilo que Jesus quer fazer. it's more important than what Jesus wants Ainda to é mais do. importante daquilo que Jesus quer me dar. It's more important than what Jesus wants to give A us. gente pede para Jesus mudar a gente, We ask Jesus to give us people, mas quando Jesus quer mudar, but when Jesus wants to a change, gente fala agora não. we say not now. A gente pede para Jesus curar a gente. We ask Jesus to heal us. E quando Jesus nos cura, And when Jesus heals a us, gente vai lá e fica de novo doente na mesma coisa. we go and we get sick again in the very same thing. A gente fala para Jesus trabalhar na nossa casa. We ask Jesus to work in our homes. E quando Jesus começa a trabalhar na nossa casa, And once he starts to work in our a homes, gente fecha a porta para Jesus we close the door for Jesus. e fala para ele, tá bom, é too much. And we say, it is okay, it's too much. Não precisa mais. No, there's no need anymore. Mas Jesus está falando, But Jesus is saying, eu tenho algo melhor para te dar. I have something better to give Você you. acha que você pode dar coisa boa para alguém? Do you think you can give something good to someone Talvez eu else? possa dar um presente bom para alguém. Maybe I can give someone De a repente good eu posso ir num gift. lugar muito bom Maybe I can go to a very good e comprar place o melhor presente que ali tem. and buy the best gift they have there. E chegar aqui na Beatriz e falar, Beatriz, é para você. And say to Valeria, this is for you, Valeria. E de repente a Beatriz vai olhar e vai falar, nossa, que bacana. And perhaps she'll even say, wow, this is really nice. Mas a palavra vai me dizer But the word will say to me que eu sou má. that I am bad. Eu não tenho nada bom para dar para ninguém. I don't have anything good to give to others. Nada que eu possa dar para você vai substituir o que Jesus pode te dar. Nothing that I can give others will
will substitute what Jesus can give us. Jesus vai falar para os seus discípulos e para a multidão: Jesus will say to his disciples and the people there, vocês sendo maus, you been evil. vocês sendo maus, You been evil. consegue dar boas coisas? Can you give good gifts? Imagina o que eu não posso te dar. If you can give good gifts, imagine what I can give Eu não sei you. o que você veio buscar aqui. I don't know what you're here for. Eu não sei o que você veio ver aqui. I don't know what you expect to see here. Mas hoje Jesus está falando para você. But Jesus is saying to you tonight, Tem dois caminhos para você hoje. there are two ways for you. Tem dois caminhos para você. There are two ways for E you. uma única opção. And only one option. Jesus continua falando. Jesus keeps speaking. Então ele vai dizer: eu tenho And then he'll say, um conselho para te dar. I have an advice for you. Entra pela porta estreita. Walk Do through not- the narrow doors. Entre por ela. Walk through that door. Porque eu sei o que pode acontecer no seu futuro. Because I know what can happen in your future. Jesus estava ali, Jesus was there olhando no futuro. looking at the future. Jesus estava falando com a multidão, He was speaking to the crowd falando com os discípulos and speaking to the disciples, e olhando para o futuro. but looking at the future. E ele estava dizendo: entra pela porta estreita. And he was saying, walk through the narrow door. O que é essa porta estreita? Because this narrow door, O que é isso para você hoje? what is that for you today? Talvez você esteja imaginando uma porta bem apertadinha, Maybe you're imagining a very narrow and tidy door onde você tem que passar assim ó, de ladinho com dificuldade. in which you have to walk in your sides, and it's very hard to walk Mas through that essa door. porta é a porta do caráter. Fala comigo, caráter. But that door is the door of character. Say character. Diga caráter. Say character. Essa é a porta que as características para passar por ela estão do lado de dentro. The characteristics that you need to go through this door is inside of you. Todo o capítulo 7 ele está interligado. The whole chapter 7 is connected. Jesus fala dos dois alicerces. Jesus will speak about the two homes, the two houses, Dois tipos de casas. two types of houses. A casa número 1 é a casa que ouviu e praticou. The first house, the house number 1, is the house that listens and acts. A casa que colocou em prática aquilo que Jesus falou. The house that not only listened but also put in practice what Jesus told them. Porque tem gente que só escuta. Because there are people that only listen to. Tem gente que vem à presença de Jesus e só escuta. There are people that come to Jesus' presence and only hears it. E na hora de tomar a atitude de praticar, And when the times come to actually do it, to practice what não Jesus consegue says, praticar. they cannot do it. Porque quando a gente só escuta, Because when we only hear, quando a gente somente ouve when we only listen to e não põe em prática, and do not put in practice, é fácil a gente esquecer. it's very easy to forget. É fácil a gente deixar para trás. It's very easy to let in the past. Então Jesus vai trazer como um highlight na mente dos seus discípulos. So Jesus will bring that as a highlight in the mind of the Spirit. E in vai the dizer para eles, disciples. a prática da vida cristã é diária. And he'll say, the practice of Christian's life is daily, Todo dia. every day. Todo dia Jesus quer tratar o seu caráter. Every day Jesus will want to treat about your character. Todo dia Jesus fala para você assim, vai pela porta estreita. Every day Jesus will say to you, go through the narrow door. Vai pela porta estreita. Go through the narrow door. Porque é essa porta que você vai bater. Because it's that door that you're gonna knock. É nessa porta que você vai buscar. It's in that door that you seek. É nessa porta que você vai receber. It's in that door that you receive. É ali que você vai pedir. It's there where you were gonna ask. Mas se os seus fundamentos não estão pela palavra, But if your fundamentals are not through the word of se God, os seus fundamentos não estão firmados na palavra, if your fundamentals is not built in the word of God, o dia que a sua fé for provada, the day in which your faith will be tested, você vai cair. fall. Você está entendendo o que Jesus está falando? Are you understanding what Jesus is saying to you? Quando você vê Jesus falando, ele fala de chuvas, de ventos e de rios. Jesus will talk about winds, about rains, about flood.
São as nossas provações. These are São as our aflições. trials, our afflictions, São as tentações. our temptations. Todo mundo passa por isso. Everyone goes through this. Quem aqui nunca foi provado? Who here hasn't been tested? Quem aqui não passou por provas? Who here didn't have to go through some São as chuvas. trials? São as chuvas que atingem a nossa casa. Those are the rains that reaches our homes. São momentos que a nossa fé precisa ser provada. These are the moments in which our faith are tested. Certo dia, Davi recebe um task. In a certain day, David receives a task. E a tarefa era: And the você está task preparado was para enfrentar esse gigante? And the task was if he was ready to fight with the giants. Saul fala para ele: você não está preparado? Saul will say, "You're not ready for that." Mas Davi já tinha sido ungido. But David had been anointed already. Davi já tinha recebido unção. He had already received the anointing. Davi já havia recebido uma palavra. He had already received the word. E ele já estava aplicando a palavra. And he was already practicing Eu quero that que word. você entenda isso. And I want you to understand this. Que quando a nossa vida está fundamentada na palavra, When we live by the word of God, quando as provações chegam, when the trials come, quando Deus permite que as provações batam na nossa porta, when God allows the trials to knock on our doors, nós vamos ser provados we will be tested para que possamos ser aprovados. so we can be approved. Não existe outro meio There's no other way de Deus provar o nosso caráter. for God to test our character Quando as provas chegam, when the trials come. a gente conhece quem nós somos em Deus. We learn who we are in God. E isso não tem a ver com quanto que temos. And this is not related to what we have. Isso não tem a ver com as pessoas com quem andamos. It's not related to the people we walk with. Isso tem a ver com o que eu carrego. This is only related Aleluia. to what I carry. Isso tem a ver com aquilo que eu recebi de Deus. This is related to what I've received from A God. resposta de Davi para Saul foi: David's answer to Saul was, eu posso. I can. Eu sei a palavra que eu recebi. I know the word that I received. Eu sei a unção que desceu sobre a minha cabeça. And I know the anointing that was in my E eu head. não apenas sei porque eu vi. And I do not only know because I saw it. Eu sei porque eu apliquei aquilo que eu recebi. I know because I applied what I received. Eu estava cuidando das ovelhas. I was taking care of the sheep, Então veio o urso and then a bear came e pegou uma das ovelhas. and catch one of the sheep. E eu corri após o urso. And I ran for it. E eu peguei o urso e tirei a ovelha da boca dele. And I took the sheep from the bear's mouth. E eu matei aquele urso. And I killed that bear. No dia seguinte, In the following day, no mês seguinte, and in the next month, eu tive mais um task. I had another task. Veio um leão. A lion E ali eu came. fui provado de novo. And I was tested again. Eu tava com meus braços, minhas costas, tudo arranhada por causa da luta com o urso. My arms, my back, it was already hurting because of my fight with the bear. Mas eu decidi But I decided colocar em prática to put in practice aquilo que eu recebi. what I've received. E porque eu coloquei em And prática, because I put it in practice, Deus permitiu que eu fosse provado. God allowed me to be tested. Então deixa eu falar um segredo pra você aqui. So let me say a secret to you here. Toda vez que você vê alguém sendo provado, Every time you see someone being tested, toda vez que você vê Deus permitindo alguém ser provado, every time you see God allowing someone to be tested, duas coisas vão sair. two things will come. Ou duas coisas. Na verdade, uma de duas coisas vão aparecer. One of two things will be shown. Ou você vai ser aprovado Either you'll be approved e o seu caráter mostrado, and your character will be exposed, ou você vai ser reprovado. or you'll be Reprovado. reproved? Yeah. Fail. Fail. Thank you. Or you'll fail. Não existe outra coisa. There's no other option. Davi disse: eu tenho certeza do que eu pus em prática. And David said, I know for Eu sure. posso lutar. I know for sure that I can fight. Eu posso fazer. I can do it. E ele foi. And he did it. O que acontece conosco What happens with us é que quando as provações chegam, is that when the trials come,
Deus está querendo falar pra gente. God wants to say to us, Eu quero ver quem é você. I want to see who you are. Eu quero saber quem é você. And I want to know who you are. Quais são os alicerces aonde você está fundamentando a sua fé. Where are you building your faith? Quando os ventos soprarem, When the winds blow, e os ventos falam das aflições. and when we speak about the winds, we speak about afflictions. Aflições fala de mundo. And afflictions is related to the world. Quem é o príncipe desse mundo? Who is the prince of this world? Quem rege esse mundo? And who rules this world? Olha ao redor. Look around. Veja o comportamento do mundo. Veja o que está acontecendo aí fora. Look at what's happening outside. Look at how the world behave. São as aflições lá fora. These are the afflictions out there. E muitas vezes a gente sofre isso. And many times we suffer from it. Os rios falam de tentações. The rivers and the flood are Fala- related to temptations. Fala de Satanás. It's related to Satan Querendo nos tentar. trying to tempt us, Querendo fazer você cair. trying to make you fall. Então Jesus está alertando todos aqueles que estavam ouvindo. And Jesus was trying to warn everyone that was listening. Como agora. Just like now, Cada um aqui que está ouvindo. each of us here that is listening to this, Cada um que está ouvindo. everyone who can listen to this. Jesus está falando, escuta. Jesus is saying, here's me, E coloca em listen to me, prática. and put it in practice. Porque vai chegar a hora. Because there will be the time, E é hoje. and the time is now, Que você precisa escolher a porta. that you need to choose the door. Ou você entra pela porta estreita. You either walk through the narrow door, Porque a porta larga ela é espaçosa. because the large and the wide door is very wide. E esse caminho, depois que você passar por ela, And the path, once you walk through the door, vai te conduzir à perdição. will lead you to fail. É um aviso. And this is a warning. Jesus está falando, eu posso olhar lá na frente. Jesus is saying, I can see in the future, Eu posso olhar lá na frente. and I see in the future. E eu sei que se você não escolher a porta que eu estou falando, And I say that if you do not choose the door that I am saying you to choose, o seu futuro pode ser a perdição. you may fail in the future. Você pode ter tudo anotado. You may have everything written down. Você pode ter uma Bíblia escrita de Gênesis a Apocalipse. You may have a Bible annotated through Genesis till to Revelations. Você pode ter 2, 3, 5 Bíblias. You may even have multiple Bibles. Você pode ir na igreja todo dia. You may go to church every single Sunday or every day. Você pode conversar com todo mundo que é cristão. You can even speak with Christians all around. Mas se ainda assim você não está indo na porta certa, But if you're still not walking through the right door, você está pedindo, você está buscando you are asking, you were seeking, e você está batendo na porta and you were errada. knocking at the wrong door. Porque essa porta que você está querendo Because the door that you're knocking pode te levar para a perdição. may lead you to fail. Então Jesus está falando, entra pela porta estreita. So Jesus is saying, walk through the right door. Jesus está falando, avalie o seu caminho. Jesus is saying, evaluate your ways, Avalie your os seus path, pensamentos. and evaluate your thoughts, Avalie a sua conduta. your behavior. Avalia com quem está guiando as suas emoções. Evaluate the one who's leading your emotions. Jesus está falando, eu posso te mostrar 2 caminhos. Jesus is saying, I can show you 2 paths. E aí você pode falar, mas pastor, eu já sou cristão. And you can say, but pastor, I'm already a Christian. Eu já entreguei minha vida para Jesus. I have already given my life to Christ. Então por que você continua andando na direção do portão largo? So why are you still walking to the wrong door? Como lemos aqui no início da palavra. Just like we read in início the do nosso beginning of the service. Pastor Guimarães leu aqui. Pastor Guimarães read, Porque continuamos com o nosso caráter voltado para a porta larga. why do we keep our character towards the wide door? Por que a gente continua caminhando, olhando para a cruz? Why E do we o keep resto do nosso corpo indo na direção da porta larga. Why do we keep walking, looking at the cross, but going
towards the wrong door? Por que ainda olhamos para a cruz e buscamos conforto? Why do we look at the cross but we still seek comfort? Porque quando viemos à casa do Senhor, buscamos conforto. Why do we seek for comfort when we get here in the house of the Lord? Porque continuamos na prática, muitas vezes, da omissão. Why do we keep in the practice of omission? Porque many continuamos na times? prática do pecado. Why do we keep sinning? Porque continuamos na prática da mentira. And why do we keep lying? Porque continuamos na prática de falar mal. Why do we keep saying bad things? Porque continuamos andando para a porta larga. Why do we keep walking towards the wide door? Jesus está nos alertando hoje. Jesus is warning us tonight. Estamos olhando. Are we looking? E o cenário hoje que a gente pode dizer é um cenário de futuro de... Se Jesus não tiver misericórdia, é um cenário de tragédia. And we are looking at a scenario that if Jesus is not there is a scenario of failure. É como se muitos estiverem à beira de uma tragédia. It's just like many people are right about to live a tragedy. Jesus vai dizer, Jesus will say, o caminho que conduz à perdição é a porta larga. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Versículo 13. 7:13. verse 13. You can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad, and its gates is wide for many who chose the way. São muitos. Diga comigo, são muitos. There are many. Por que são muitos? Why? It's many. Why? Por there que are Jesus many? traz isso? São muitos que escolhem. Why does Jesus say that many people chose the door? Esse muito que está aqui, esses muitos, essa multidão, There's many people that Jesus is saying here. são aqueles que estão vivendo à beira de uma tragédia. These are those who are living by a tragedy. Eles escutam a palavra, They listen the word of God, eles cantam, they worship, eles pregam, and they preach. eles fazem tantas They coisas, do so many things, mas ainda escolheram a porta larga. but they still chose the broad door. Eles ainda escolheram o conforto, They still chose the comfort, escolheram as próprias vontades, and they chose their own will, escolheram os próprios desejos, their own desires. escolheram as próprias decisões. They chose their own decisions. Então Jesus está falando, são muitos And Jesus is saying that there are a lot of people que entram para nessa porta larga, that walk through the broad door. mas eu consigo ver o final dela. But I can see the end of that door. O final dessa porta é perdição. In the end of that door is hell. O final dessa porta é aqueles que entram por ela, The end of this door is those that walk through the door que tiveram a sua casa destruída, that had their houses destroyed porque estavam sem fundamentos. because they didn't have foundation. Porque poucos são aqueles que querem pregar fundamentos hoje. Because only few people want to live by the fundamentals. Muita gente quer pregar apenas coisas boas, superficiais. Many people want to preach about good things, about superficial things. Mas a palavra de Jesus não é superficial. But the word of Jesus is not superficial. A palavra de Jesus nunca vai atingir a nossa vida superficialmente. The word of Jesus will never reach our lives in a superficial level. Você pode não gostar da minha palavra. You may not like what I'm saying. Você pode não gostar da minha opinião. You may not like my opinions. Você pode até ficar chateado comigo. And you may even be upset with me. E eu posso também ficar chateado porque And você ficou I may be chateado upset comigo. with you because you were upset with me. Mas essa palavra aqui But this word right here não vai mudar porque você vai se chatear. will not change if you feel upset. Essa palavra aqui não vai mudar porque mexeu no seu This caráter. word here will not change because it moved your character. Essa palavra aqui não vai mudar para agradar você. This word will not change so we can fit Essa palavra é with what you imutável. want because this word cannot change. Ou você vai na porta que é estreita, You either walk through the narrow door ou você vai para a porta que é larga. or you walk through the broad door. Ou você muda a sua conduta hoje You either change your behavior today e sai da beira de uma tragédia and leave the tragedy e vive na presença de Jesus, to live in the presence of Jesus. ou você anda a passos largos. Or you walk A
passos largos. wide steps. Pode ser. O que você quer? What do you want? Até quando vamos brincar nas duas portas? Till when we'll be playing? Até and joking quando about vamos the two brincar com a doors? palavra de Jesus? Till what time we'll be playing about the word of Jesus? Até quando vamos brincar com os ensinamentos de Jesus? Until when we'll be playing about the teachings of Jesus? A igreja não é uma empresa. A igreja não é uma empresa. Church is not a business. A igreja não é um negócio. Church is not a business. Engana-se. Muitos que pensam que igreja é um negócio. Those that think that are wrong. Jesus vai falar, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Jesus will say that many that say, Lord, Lord, they will not come through the gates of heaven. Muitos vão dizer naquele dia, versículo de número 22, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Many will say, just like verse number 22, on judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and performed many miracles in your name. Valentina leu aqui, Salmos 24. Valentina read here Psalms 24. Quem entrará? Quem habitará Who will live no céu? in heaven? De que forma se o teu fôlego acabar agora, aqui nesse lugar? Se Deus tomar o seu fôlego, seu If ar, God takes away your breath, que the portão, air in your qual é a your porta lungs, que você vai passar? which door will you be walking through? De que forma que você vai se apresentar diante de Jesus? How are you going to be presented in the presence of Jesus? Mas pastora, a gente está num culto de ceia. But pastor, we are here in a service for the supper. Eu queria uma outra coisa. I was expecting to hear another Queria passage. chorar. I wanted to Queria cry. gritar. I wanted to scream. Pois faça. You can do it. Chore. You can cry. Arrependa-se. You can repent. Volte-se. Come back. Olha para a porta que você está andando. Look at the door you are going through. Começando por nós que estamos nesse altar. Starting by us who are in this altar. Começando por nós que estamos aqui. Starting with us who are here. Deus está falando. God is saying, Eu quero transformar. I want to transform. Eu quero fazer. I want to do. Eu quero mudar. And I want to change. Deus não nos chamou para trazer qualquer coisa. God hasn't called us to bring anything. Deus nos chamou para tratar no nosso caráter. God has called us to speak about our character. Deus quer mover em nós em uma atmosfera. God wants to move in us in an atmosphere. Deus quer mover o nosso coração. He wants to move our hearts Fazer do nosso coração and make of our hearts um lugar onde ele não tem problema em ficar. a place in which He can stay. Mas às vezes a gente fala, Jesus, você pode sair um pouquinho? But sometimes we say, Jesus, can you leave for a moment? Porque eu quero governar. Because I want to govern. Qual é a porta que você está escolhendo hoje? Which one is the door that you're choosing tonight? Qual é a porta que você está batendo? Which door you're knocking at tonight? Qual é a porta que você está buscando? Which door you're seeking tonight? Qual é a porta que você está pedindo? Which door you're asking? Se você estiver batendo na porta errada If hoje, you're knocking at the wrong door tonight, Jesus está te lembrando aqui. Jesus is reminding you, Bate na porta estreita. knock at the right door, at the narrow door. Volta para o lugar certo. Go to the right place. Há lugar para você na minha presença. There's a place for you in my presence. Há lugar para você na minha presença. There's a place for you in my presence. Mas o caminho da porta estreita But the path of the broad door faz com que a gente se arrependa. will make us repent. Sem arrependimento, And without repentance, não tem como a porta abrir. the door cannot open.
Essa porta só pode ser aberta This door can only be opened quando a gente olha para as palavras de Jesus when we look at Jesus' words e conclui e diz and say que a autoridade dele that His authority não é para nos condenar, is not to condemn us, mas é para nos livrar. but to set us free. Que a palavra dele That His word não é para nos envergonhar, is not to make us feel shame, mas é para nos libertar, but to set us free, para nos limpar, to clean us, para transformar a nossa vida to change our lives de uma vida de faz de conta from a whatever life para uma vida de verdade, to a real life, para uma vida onde a gente sabe aonde vai dar o final da porta, to a life that we know what's in the end of the door, porque Jesus está olhando lá. because Jesus is looking there. Qual é a porta que estamos escolhendo hoje? Which door you're choosing tonight? Qual é a porta que estamos colocando os nossos talentos? Which door we're placing our skills? Qual é a porta que estamos colocando a nossa família? Which door we're putting placing our families? Qual é a porta que estamos colocando as nossas finanças? Which door we're placing our finances? Qual é a porta que estamos colocando os nossos amigos? Which door we're placing our friends? Deus está te fazendo uma pergunta. God is asking you something. Qual é a porta que você está passando? Which door you're walking through? Responda ao Espírito de Deus nessa noite. Answer the Holy Spirit of God tonight. Ele quer fazer com que quando as chuvas, os ventos e os rios baterem, He wants to, when the winds, the flood comes, Ele quer fazer com que a sua casa permaneça de pé. He wants to make your house stay strong. Se coloque de pé, por favor, em Can nome you de please Jesus. stand up in the Vem name aqui, of Gustavo, Jesus? por favor, querido. Gustavo, can you please come here? Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Essa é a porta que Jesus quer que você entre. This is the door that Jesus wants you to walk through. Daqui a alguns minutos nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. In a few moments, we'll be joining the body and the blood of Jesus. Nós vamos participar da Santa Ceia. We'll be joining the supper. E a pergunta de Jesus para você é: você quer entrar na porta estreita? And Jesus' question for you is, do you want to walk through the narrow door? Você quer ficar nessa porta, Do you want to stay in the door? mesmo mediante as lutas, Even midst trials. as provações e as aflições? Yeah, even midst trials, afflictions, tests. Hoje é a noite de você fazer uma decisão. This E- is a night, Eu não estou chamando For para you to aceitar make a Jesus. Não estou a falando decision. nada disso. and I'm not saying that you have to Essa é uma accept decisão Jesus. sua. This is your decision. Mas a minha pergunta hoje é: But my question for you today is, se o fôlego for cortado, if your breath is taken away, qual é a porta que você vai passar? which is the door that you will be walking through? Jesus está nos chamando hoje. Jesus is calling us tonight. Jesus está nos chamando hoje. He's calling us today. Eu quero que você feche os seus olhos aí no seu I lugar. want you to close your eyes. Feche os please. seus olhos em nome de Jesus. Please close Feche your os eyes seus in the olhos. name Põe a of mão sobre o Jesus. seu coração. Close your eyes in the name Vou of te dar Jesus and minutinho pra place você your falar aí hands com in your Jesus no seu hearts. lugar. And I will give you a moment so you can speak Fala com with Jesus aí no Jesus. seu lugar. Speak with Jesus wherever you're at. Fala para Jesus: Jesus, olha o meu caráter. And say to Jesus, Jesus, please look at my character. Eu tô sendo mesmo luz? Am I really being a light? Diga para Jesus: Jesus, eu tô sendo mesmo diferente? Ask Jesus if you're really being different. Jesus, a minha casa tá edificada? Is my house strong, built strong? Jesus? Peça para Jesus olhar as estruturas da sua casa. Ask Jesus to take a look at the fundamentals of your house. Peça para Jesus olhar as intenções do seu coração agora. And Peça para ask ele olhar. Jesus for him to look at the intentions Pede in para your ele olhar as suas hearts. emoções. and ask him to look at your emotions. Pede para ele olhar dentro de você agora Ask him to look inside of you e falar para ele: Jesus, and say to him, Jesus, eu quero obedecer a tua voz. I want to obey your voice. Eu quero entrar pela porta estreita. I want to walk through the narrow door. Fala para Jesus: eu quero entrar pela porta estreita. Say to Jesus, Jesus, I want to walk through the narrow door. Porque eu sou sabe o final. Because you know the end of it. Eu não quero passar a minha vida na igreja I do not want to live my life at church, caminhando para a porta
para a porta larga. but walking towards the wide and the broad door. Mas eu quero dedicar a minha vida But I want to dedicate my life para passar na porta estreita. to go through the narrow door. Eu quero que a minha casa, I want my house. eu quero que a minha vida I want my life. honre a tua presença. Honor your presence. Feche os seus olhos. Can you please close your eyes? Fale isso com Jesus And aí. say those things to Jesus. Speak to Jesus. Fale isso com Ele. Eu quero te honrar. Say to Jesus, I want to honor you. Jesus, nós estamos aqui. Jesus, we're here. Nós estamos aqui porque recebemos uma ordem do Senhor. We are here, Jesus, because we've received an order from you. E é debaixo da tua ordem. And it's under this order E o Senhor disse: entrai. that you said, go in. O Senhor não falou se você quiser. You didn't say if you want O to. Senhor disse: entrai. You only command us to E nós walk queremos in. fazer isso, Senhor. And we want to do this. Que cada passo, Lord. Senhor, a partir deste culto, We want to, in every step in this service, que cada passo que a gente der a partir de agora, that every step that we make, seja na From direção now. desta porta. we want it to be towards the narrow door. Seja na direção desta porta. We want it to be towards that narrow Não me door. importa, Senhor, se tenhamos que permitir que o Senhor tire. It doesn't matter if that means that you have to remove something. O Senhor tem liberdade para remover. You have the freedom to do so. O Senhor tem liberdade para tocar em nós. You have the freedom to touch O us. Senhor tem liberdade para mudar a nossa mente. And you have the freedom to change our minds. O Senhor tem liberdade para mudar a maneira como nós pensamos. You have the freedom to change the ways we think. O Senhor tem liberdade para mudar a maneira como caminhamos. We have the freedom to change the way we walk. Porque no final, Because in the end, nós queremos saber we want to know aonde a porta vai dar. where is the door leading us to. E não queremos estar como aqueles que caminham para a perdição. And we don't want to be like the others that are walking towards the fail. Nós queremos caminhar com The segurança, failure. We want to walk sabendo que o Senhor safely. preparou para nós o céu. reminding that you have. Esse foi o sacrifício que o Senhor fez na cruz. This is the sacrifice that you made in the cross. O Senhor nos comprou. You bought us. O Senhor nos limpou. You've cleaned us. Pelo sangue de Jesus, Through Jesus' blood, nós temos vitória. we have a victory. O pecado não tem poder em nós. Sins doesn't have power A over condenação não tem poder em nós. us. Convention doesn't have power over us. Ninguém tem poder em nós. No one has a power over us. Apenas o Senhor. Only you, Lord. E por isso nós falamos a Ti. And because of that, we say to you, Que os nossos pés possam andar na direção may da tua our palavra. feet walk towards the directions of your word. Que os nossos pés possam andar na direção que a Tua palavra nos indica. May our feet walk towards the directions that your word Em nome de Jesus, Pai, says. In the name of Jesus, nós oramos. we pray. Se houver alguém aqui, Senhor, nessa noite, If there's anyone here tonight que está arrependido. that is repentant, Arrependimento, Deus, não é só lágrima. repentance is not about weeping. Arrependimento é mudança de atitude. It is about changing our attitude. Se há alguém nessa noite aqui, Deus, If there's anyone like this here, que se God, arrepende e quer mudar de atitude, may they repent and change attitude. o Senhor pode tocá-lo agora. You can touch the person Aonde now. essa pessoa estiver. Wherever this individual is. Até mesmo, Senhor, se estiver assistindo este culto pela internet. Even if this person is watching the service through the internet, Nós queremos pedir agora we want to ask now, que o poder de Jesus Cristo may Jesus' power renove essa mente. renew this mind, Renove esse coração. renew this heart. Passe sobre eles, Pai, o sangue de Jesus. Place over them the blood of O Jesus. sangue de Jesus que tem poder. The blood of Jesus that has the power. Que tem poder de mudar. The power to change. De perdoar pecados. The power to forgive sins E redimir. and redeem. Em nome de Jesus, Senhor. In the name of Jesus, Lord. Nessa noite nós te agradecemos Tonight we thank you por apontar o caminho. for pointing us the right Por nos path mostrar onde temos que andar. and to show us where we have to walk through. Guarda os nossos pés de caírem. Please take care of our feet.
from falling. Guarda a nossa vida. And take care of our lives. Guarda a nossa casa. Take care of our homes. Nós vamos te aplaudir, Senhor. We're gonna applaud you, Lord. Nós vamos te louvar, Senhor. And we're gonna praise you, Lord. Porque só tu és digno de receber louvor e Because you're the adoração. only one worthy to receive our Aleluia. praise. Você pode aplaudir ao Hallelujah. Senhor? Can you applaud the Lord? Aleluia. Hallelujah. Hallelujah.